Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, sábado 7 de julho, Viver Bem entra no ar mais uma vez para levar muita saúde, beleza, qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembre-se que além do programa, você pode interagir com a gente através dos nossos perfis nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Somos Guia Viver Bem, tem também nosso canal no YouTube. E olha que coisa boa, tá circulando pela cidade a nova edição da Viver Bem Revista, com muitas novidades e assuntos interessantes para você. No programa de hoje vamos falar sobre diabetes, essa doença que acomete quase 15 milhões de brasileiros e que pode prejudicar a sua saúde como um todo. Vamos fazer uma entrevista com a endocrinologista Alessandra Barreto. A gente vai explicar tudo sobre diabetes, você não pode perder. Tem também uma entrevista com a farmacêutica homeopática Luciana Dantas. Vamos falar sobre o uso dos probióticos, né? Por que os probióticos estão sendo tão recomendados e fazem tão bem à nossa saúde. E para as grávidas, vocês não podem perder uma entrevista super esclarecedora com uma nutricionista que é especializada nessa fase da vida. Doutora Juliana Bezerra vai esclarecer várias dúvidas que foram enviadas pelos nossos telespectadores e também vai trazer orientações importantes para você que está grávida ou que quer engravidar em breve. Não perca! E vamos começar o programa hoje falando sobre diabetes, essa doença que acomete quase 15 milhões de brasileiros e que pode comprometer a saúde como um todo. Por isso é muito importante você se informar e ter consciência dos riscos que o diabetes pode proporcionar para a sua saúde, porque é uma doença silenciosa e você precisa se informar. Então vamos bater um papo sobre esse assunto com a endocrinologista Alessandra Barreto. Bom dia, tudo bom, doutora Alessandra? Bom dia. Vamos explicar para quem está em casa o que é o diabetes e por que ela preocupa tanto. Bem, o diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento de açúcar no sangue. E é uma doença que nos preocupa porque tem crescido muito a quantidade de pessoas acometidas por essa doença e é uma doença que aumenta muito o risco de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares, como AVC e infarto. A gente sempre escuta que o diabetes ele prejudica a saúde como um todo, né? Desde a visão, tem a questão do pé também. Então, assim, por que tanto comprometimento? Porque, assim, muitas vezes os diabéticos tipo 2, que são os mais prevalentes, porque, de uma maneira geral, nós podemos dividir, assim, para ficar bem mais fácil para as pessoas entenderem, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 compreende 90% dos casos e acomete principalmente pessoas que, acima de 40 anos, que já estão obesas. Essa doença, 50% das pessoas desconhecem tê-la, porque não causa sintomas ou quando causa são poucos sintomas e são uns sintomas bem frouxos, como uma tontura, uma fraqueza, uma turvação visual. Então, quando a pessoa descobre que está com diabetes tipo 2, tem pelo menos um atraso nesse diagnóstico de 4 a 7 anos. Então, muitas vezes, quando a pessoa já descobre, já tem as complicações que a gente chama microvasculares, que são as complicações relacionadas aos olhos, aos rins e à neuropatia, que aumenta o risco de amputações e causa o pé diabético. O diagnóstico é super simples, né? Exame de sangue em jejum, você já tem o alerta. Até 99 é normal. A partir de 100 de uma glicemia de jejum, a gente já deve procurar um médico, porque já deve fazer um exame mais acurado, se for entre 100 e 125. Porque se for 2 glicemias acima de 126, você já tem o diagnóstico sacramentado, digamos assim, e já deve iniciar de pronto o tratamento. E como é que é o tratamento do diabetes? Bem, se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, já deve ser instituída mudança desse estilo de vida. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, a prática regular de exercícios físicos e essa perda de peso é o que mais tem que ser encorajado. E hoje em dia a gente tem uma gama enorme de medicamentos antidiabéticos orais. Então, o seu médico vai saber o que melhor vai lhe atender e vai instituir essa também terapia medicamentosa. Doutora Alessandra, agora todo mundo que tem diabetes, ele vai precisar tomar medicação ou a insulina, ou essa mudança de hábitos, a prática regular de atividade física, essa alimentação mais controlada, pode reverter o quadro?
Bem, se for um diabético tipo 1, vai necessitar já de o uso de insulina, porque o diabético tipo 1 é uma destruição, é causado, na maior parte das vezes, por uma destruição desse pâncreas. Então, o pâncreas não funciona, então não tem onde produzir essa insulina e ele já precisa usar insulina. Se for o diabético tipo 2, na maior parte das vezes vai passar um período usando antidiabéticos orais. Hoje em dia, com muitas novas medicações, a gente tem insulinizado menos esse paciente que já tem o acompanhamento periódico com o endocrinologista, que a gente tem mais ferramentas medicamentosas, então o início da insulinoterapia é mais postergada. Quem iniciou o tratamento com insulina pode reverter lá na frente? Pode deixar de usar caso ocorra aí essa mudança no estilo de vida? Bem, se for um diabético que já tem longo período de doença, e já tem acompanhamento com o seu endocrinologista, quando se necessitar o uso da insulina, provavelmente ele vai usar para o resto da vida. Agora, se foi no início do diagnóstico de um diabetes tipo 2, porque ele estava muito descompensado, com glicemias acima de 270, 300, ele pode necessitar de um curto período a introdução da insulina e depois, com a compensação do quadro clínico, começar a usar antidiabéticos orais. Certo, doutora Alessandra, temos algumas perguntas aqui dos telespectadores. Consumo excessivo de açúcar que causa diabetes ou não? O consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de gordura que culmine, que resulte num ganho de peso. O ganho de peso aumenta a chance, é um fator de risco muito importante para o aparecimento do diabetes tipo 2, quando também a pessoa já tem uma genética favorável. A genética influencia muito, assim, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, eu vou ter, ou se desde cedo eu já começar a ir nesses hábitos mais saudáveis, eu consigo neutralizar essa genética? A gente não pode dizer que com certeza vai neutralizar, mas você vai diminuir muito suas chances se você mantiver um peso equilibrado, bom para a sua altura, uma circunferência abdominal pequena, porque a obesidade central também facilita o aparecimento do diabetes tipo 2, então você pode diminuir seu fator de risco, não podemos dizer com certeza se vai neutralizar esse risco. Certo. Por que é importante cuidar dos pés, os pacientes que têm diabetes? Porque uma das complicações do diabetes tipo 2 é a neuropatia diabética. Essa neuropatia é caracterizada por uma alteração de sensibilidade nos pés, sensibilidade dolorosa, térmica e tátil. Então, uma pessoa que tem diabetes de muito tempo está descontrolada e pisa num caco de vidro e forma uma úlcera e não cuida disso aí, isso aí pode evoluir para uma amputação. Então, tem que cuidar dos pés, porque uma das complicações é a neuropatia, diminuição da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, principalmente nas extremidades, nos pés. Tem uma pergunta aqui da Rose Pinto, lá de Maceió. Ela quer saber qual a diferença entre hiperglicemia e hipoglicemia e se as duas têm relação com diabetes. Tem. Diabetes é uma doença que se caracteriza por hiperglicemia, ou seja, taxa alta de açúcar no sangue. Hipoglicemia é quando essa taxa está diminuída. Pode ser por um uso de um medicamento que baixou demais, pelo uso de insulina. Pode ser que a pessoa esteja com uma medicação e não tenha se alimentado adequadamente, tenha pulado uma refeição e aí a taxa pode cair menor do que 70, a gente já caracteriza uma hipoglicemia. Doutora Alessandra, nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu queria deixar as câmeras aqui. Tem algum sintoma, tem alguns sinais que as pessoas que estão assistindo o programa podem acender aquele sinalzinho vermelho? Poxa, será que eu tenho diabetes? E buscar aí esse diagnóstico? Bem, o diabetes tipo 1 é fácil da gente dizer que tem esses sintomas e sinais, porque as pessoas têm aumento da sede, aumento da fome e aumento da vontade de urinar. E às vezes tem também um emagrecimento inexplicado. Então, o quadro é bastante agudo e é fácil de identificar. O grande problema está nos diabéticos tipo 2, que 50% desconhecem ter a doença porque eles não têm sintomas ou têm poucos sintomas. Esses sintomas podem ser fraqueza, tontura, pode ser uma disfunção erétil, pode ser vulvovaginite de repetição. Então, aí já fica o alerta. E sempre fazer os exames de sangue com o seu médico. Num simples hemograma dá para saber. Uma glicemia. Geralmente a gente está em evento, tem aquele teste de glicemia ali, já dá para saber. Isso, também. Uma glicemia de jejum
Jejum de 8 horas, a gente já tem uma ferramenta bem importante para saber, opa, deu 126, já está no ponto de corte que já tem diabetes, você precisa só repetir esse exame. Dando outra acima de 126, você tem o diagnóstico de diabetes. Agora, se deu entre 100 e 125, você vai e faz o teste de tolerância oral, que é aquele que as pessoas entendem da garapa. Certo. Muito obrigada, doutora Alessandra, e volte sempre aqui no nosso programa. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, agora para falar sobre probióticos, para entender mais sobre esse assunto. Nós convidamos a farmacêutica homeopática Luciana Dantas, lá da Solui. Bom dia, tudo bom, Luciana? Bom dia, Ju, tudo bem? Vamos começar falando por que está tão em alta, né? A gente escuta tanto falar hoje dos probióticos, porque os nutricionistas, os médicos estão prescrevendo tanto o uso dos probióticos. A saúde intestinal tem a ver com o bem-estar e com o equilíbrio do organismo de uma forma geral. Então, os probióticos, eles podem ajudar você, por exemplo, numa alergia, numa depressão, né? E isso tudo tem a ver com a saúde intestinal. O intestino é o segundo cérebro e ele é formado por lactobacilos vivos na nossa flora normal, na nossa flora intestinal. Essa flora, ela é constituída de lactobacilos patógenos ou benéficos. Quando a gente tem uma quantidade de lactobacilos maior patógenos do que benéficos, ocasionam várias doenças, né, como essas que a gente está falando, desde uma simples excesso de peso, como uma depressão, como um problema no próprio trato gastrointestinal. Falta de concentração Falta também, de concentração, né? E a suplementação de probióticos benéficos ocasionam uma saúde intestinal maior. Luciana, agora eu percebo que hoje tem uma gama de probióticos. Antes você ia, comprava um probiótico já pronto, mas hoje não. São muito personalizados, né? Dependendo do seu caso, da sua necessidade, existe um probiótico certo para aquele caso. Isso. Lá na Solui a gente trabalha com 23 tipos de cepas de probióticos e mais 8 paraprobióticos. Né? São substâncias que, de acordo com a necessidade de cada paciente, a gente pode fazer uma fórmula personalizada para você. Né? Às vezes você nem tem constipação, nem tem diarreia, mas tem uma dermatite atópica, por exemplo. Então a gente tem que escolher quais são os probióticos mais específicos para atender a sua necessidade. E assim, se for vários, vocês juntam todos ali, né? Isso, na verdade a gente vai pegar dessas 23 cepas, geralmente a gente escolhe 5 a 6 cepas. Né? Isso juntamente com o médico, com o nutricionista ou o próprio farmacêutico, que também pode lhe orientar na melhor forma para você. Hoje os profissionais estão se especializando muito nesse assunto, estudando muito, né? Isso, porque como o intestino é o segundo cérebro, ele está interligado a vários problemas, né? Depressão, por exemplo, para você ter ideia, a gente trabalha muito com pacientes autistas, que têm uma qualidade de vida através de uma saúde intestinal. Também tem um reflexo aí? Né? Sim, sim, tem vários efeitos. Existem ainda os psicobióticos, que são os probióticos, que vão agir nessa forma. A interligação dela não é somente com o trato gastrointestinal, mas inclusive com a parte neurológica da pessoa. A partir de que idade a gente pode introduzir os probióticos? Os probióticos são seguros e eles podem ser utilizados a partir que nasce. Então, bebês têm super indicações de cólicas de bebês, podem ser utilizados probióticos para melhorar essa suplementação. Importante que seja bem orientado. Com certeza, eu acho que a orientação é o principal para o que a gente quer? Um equilíbrio, uma saúde intestinal. Né? Então, o que a gente quer é lhe proporcionar um bem-estar de uma forma geral. Tem um horário certo, uma dose adequada para esse consumo de probióticos? Ou também é personalizado isso? A dose é personalizada de acordo com cada caso, né? Geralmente, o que se diz nos estudos é para ser utilizado à noite antes de dormir, mas cada caso deve ser avaliado. Luciana, tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre probiótico e prebiótico? Prebióticos são fibras que são suplementadas para melhorar a ação dos probióticos. Então, e essas fibras também são individualizadas para cada caso.
São fibras específicas. Específicas para os probióticos. Na linguagem popular, são comidinhas dos probióticos. E isso pode vir junto na mesma fórmula ou não? São fórmulas separadas? Sim, isso pode ou não vir junto na mesma forma. Cada caso, a personalização ainda é quem rege a melhor resposta do tratamento. Quando a gente fala em consumo de fibras na dieta, aumentar aí a questão dos grãos, né, as folhas, ele ajuda também nessa melhor atuação dos probióticos ou tem que ser essas específicas, o alimento certo para cada um deles? As fibras de alimentação são diferentes das fibras probióticas, né? Ambas podem lhe trazer um bem-estar, uma qualidade de vida. Por isso que tem que ser avaliado qual a melhor forma para o que você está procurando. E o cuidado com o probiótico? Tem que ter um cuidado específico, já que são lactobacilos vivos ali nas cápsulas? Não, acho que a maior resposta da qualidade desse tratamento é a procedência e a qualidade desse probiótico. Então, na Solui, por exemplo, a gente trabalha com probióticos liofilizados que não precisam de refrigeração. São utilizados normalmente na temperatura ambiente. Para isso, eles são estabilizados para poder dar essa segurança ao paciente. Você falou da importância da qualidade daquele probiótico, né, que não tem contraindicação. Mas se o probiótico não for de boa qualidade, pode trazer algum efeito negativo para quem está consumindo? Pode não fazer o resultado esperado, que infelizmente é uma coisa que acontece. Com alguns probióticos ou industrializados ou manipulados que não são de boa qualidade, então você não tem aquela resposta que você espera. Ou às vezes, por exemplo, fora do Brasil, tem umas com grandes quantidades de bilhões de unidades formadoras de colônias desses probióticos. Um probiótico de qualidade não é necessário. 5 bilhões já lhe dá um ótimo resultado. O excesso pode comprometer ou não? O excesso, sim, porque não deixam de ser lactobacilos vivos que você está colocando dentro do seu organismo. Caso você coloque uma quantidade grande de lactobacilos não patógenos, isso pode ocasionar uma disbiose, que é justamente o que a gente não quer, porque é o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando uma melhora dessa disbiose para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Tem umas perguntas aqui, Luciana, que foram enviadas. As fibras também são importantes para o funcionamento do intestino, né? Como é que elas funcionam e qual a recomendação de consumo? A recomendação é diária, como a gente já falou, ela tem que ser personalizada, ou seja, depende de cada organismo para a gente saber qual a melhor fibra ou não associar aos probióticos. Quem faz uso de probiótico precisa ter uma suplementação de fibra também ou não faz necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que a personalização e a individualização, né, não são os mesmos probióticos que eu vou tomar, é o mesmo que Juliana tem que tomar. Então tem que avaliar vários hábitos, desde alimentares, como até de sono, como hábitos psicológicos, o que você está vivendo, qual é a sua necessidade. Né? Independente, por exemplo, se você tem uma constipação ou não, é preciso que você tenha uma suplementação de probióticos para outras coisas, por exemplo. E isso reflete uma saúde intestinal. Tem uma pergunta aqui da Luana Mello. Ela disse que tem constipação e começou a tomar probiótico, mas não percebe resultados. Em quanto tempo ela vai sentir isso? Geralmente esse resultado ele é muito rápido. Né? Isso tem a ver com a qualidade dos probióticos. Né, e de como ela está armazenando, que horas ela está tomando e se ela está tomando os probióticos certos para a necessidade dela. Pode ser que ela esteja tomando outros probióticos generalizados, por exemplo, mas que não atingem aquela necessidade que ela está precisando. Então, todo probiótico serve para constipação? Depende. Qual a causa dessa constipação? O que a gente pode... Então, essa avaliação individual é muito importante para que a gente possa atingir o resultado do tratamento. Quem pode fazer essa avaliação, Luciana? É o nutricionista? O médico, o nutricionista e o farmacêutico. São os três, principalmente quando trabalham em conjunto, para que a gente consiga o melhor para o paciente. A Solui tem se destacado bem, né, no mercado. Quando a gente fala em probiótico, vocês estão aí liderando esse mercado aqui na nossa cidade. Há 10 anos a gente começou a ver, através de congressos, o quanto se falava sobre saúde intestinal. Né? Então, a gente tem uma consultora científica que sempre vem a Natal dar aulas, né, a prescritores sobre como que a gente pode fazer para dar uma qualidade de vida melhor aos nossos pacientes. Inclusive, essa semana está acontecendo em Budapeste um congresso internacional sobre probióticos. Né? E assim, o que tem de novo? A gente vai fazer uma aula aqui em Natal para que a gente possa trazer quais são todas essas novidades, essas perguntas e essas respostas e essas qualidades de vida para o paciente, o que a gente pode fazer através desses probióticos para que a gente dê
uma melhora na resposta deles. Olha aí, que coisa boa. Então, muito obrigada. Eu volto sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada, Ju. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta. Nesse último bloco do Viver Bem, a gente vai falar para você, mulher que está gestante ou que quer ficar em breve. A nutrição é muito importante nessa fase da vida. E a gente está recebendo hoje uma nutricionista que é especializada em mulheres em gestantes, que é a doutora Juliana Bezerra. Bom dia, bem-vinda, doutora Juliana. Bom dia, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Vamos começar falando para as mulheres. É importante uma mulher que está grávida ou que quer engravidar ter essa orientação nutricional específica para essas necessidades? Porque muda, né, as necessidades da mulher. Sim, é muito importante, né? A mulher ela deve priorizar, né, uma nutrição de qualidade e ela deve atender, né, fazer esse rodízio alimentar, passando por todos os grupos alimentares, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras de boa qualidade. E é importante, né, ter esse rodízio alimentar para ampliar essa oferta de nutrientes para o bebê. A gente percebe muito o consumo de ácido fólico, geralmente é a própria ginecologista que passa. Isso. Aí a nutrição entra também dando todo esse suporte. Isso. O ácido fólico ele é muito importante, né, para prevenir as doenças do tubo neural do bebê, né, que nada mais é do que o fechamento da coluna vertebral do bebê. E as obstetras, elas geralmente suplementam 2 a 3 meses, antes até mesmo da mulher liberar para engravidar, até o final do primeiro trimestre. E aí a nutrição também entra com essa parte, né, dos alimentos ricos em ácido fólico. Doutora Juliana, agora você falou aí dessa questão do consumo prévio de ácido fólico. É interessante a mulher que está assistindo o programa, ela quer engravidar, procurar já nutricionista? Pode ajudar até aí ela atingir esse objetivo mais rápido? Com certeza. É muito importante, né, ter toda uma programação metabólica para que a mulher possa preparar o corpo dela, né, para receber o bebê, né, tá com os nutrientes, com todo o aporte necessário, para que o bebê ele possa crescer e se desenvolver bem ao longo da gestação, evitando os riscos gestacionais. Aquela que precisa emagrecer ou ganhar peso, é importante chegar nesse peso ideal antes de engravidar? Antes de engravidar, justamente para prevenir esses riscos gestacionais, né, que são o aumento da pressão arterial, conhecido como pré-eclâmpsia, e também a diabetes gestacional. E evitar também, né, deficiências como do ferro, que podem causar anemia, deficiências por vitamina D e também deficiências do cálcio. Olha aí, temos várias perguntas, então vamos começar a fazer, senão não vai dar tempo. Até quantos quilos é liberado para a gestante ganhar, né, durante esses 9 meses? Quem está perguntando é a Carla Cíntia. Então, né, isso de quantos quilos, né, é a primeira pergunta que me fazem quando chegam no consultório. Geralmente é em torno de 9 a 12 quilos, né, não deve passar disso. Porém, deve-se levar em consideração todo o estado nutricional, né, da mulher e o peso dela pré-gestacional, para que assim possa estabelecer, né, e possa fazer um plano individualizado, voltado para ela. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Juliana. É verdade que a grávida deve comer por 2 ou não? Não, definitivamente não. Vamos abolir isso, né? A grávida ela tem que ter uma nutrição de qualidade. Olha aí. E assim, com os alimentos corretos, mesmo que seja naquela porção pequena, ela vai conseguir nutrir. O que não pode também é comer muito e comer errado, né? Que aí você não vai levar a saúde para o feto. Isso, justamente. Até no segundo trimestre, né, há um aumento desse aporte calórico, que gira em torno de 300 calorias. E muita gente, né, fica, mais 300 calorias, vou engordar. São 300 calorias buscando alimentos, né, e refeições saudáveis. O que a mulher come na gestação, muita gente fala sobre isso, interfere lá no paladar do bebê? Sim, interfere, porque o bebê, né, o paladar do bebê, ele se desenvolve, né, no período intrauterino. Então, todas as experiências, né, vividas pelas mães irão influenciar, sim, no paladar do bebê. Que na 9ª semana, o bebê ele já forma, né, as papilas gustativas e na 16ª semana ele já passa a deglutir o líquido amniótico. Então ele já consegue diferenciar o que é doce do que é salgado. E aí depois que o bebê estiver lá com 6 meses, quando ele começa, né, que a mãe começa a introduzir outros alimentos, isso vai fazer diferença? Com certeza. Olha, mamães, vale a pena então aí focar nisso.
Tem uma pergunta aqui da Maria de Lourdes, lá de Maceió. Ela diz que está grávida, segue uma alimentação bem balanceada, é bem regrada nisso, mas que está sentindo muita azia. Quer saber como é que pode evitar isso? É bem recorrente, né, essa queixa em consultório. E para evitar azia, a mulher deve fracionar, né, suas refeições ao longo do dia, diminuir as quantidades da refeição, não ingerir líquido durante as refeições, não deitar-se logo após as refeições e beber bastante água nos intervalos das refeições também. Ótimo, olha aí. É permitido tomar café ou comer sushi na gravidez? Todo mundo pergunta isso, né? Então, o café, o excesso do café, o café em excesso, ele estimula o sistema nervoso, né, central, e ele pode também elevar a pressão arterial. Então, é recomendado no máximo 2 xícaras de café por dia e o café diluído, coado, é o melhor. Pode ser o café com leite ou não? Pode ser, com um pouquinho de leite, pode sim. E o sushi, né? Que tem grávida que sente o desejo e geralmente os médicos não recomendam. O sushi, ele não é indicado para mulheres, né, que não têm imunidade para toxoplasmose, porque o problema está na manipulação de quem está manipulando, né, fazendo aquele sushi. A mesma coisa da salada, que Era por isso que eu ia falar. Vale para o sushi e vale para qualquer alimento cru. Isso, cru. A salada, eu sempre oriento que coma a salada desde que você saiba a procedência, né? Se é bem higienizada, se é de casa, né? Dá para fazer uma boa higienização, que é muito importante. Para evitar cólicas do bebê, os alimentos da mãe, faz diferença? No caso aí, as mães que já estão amamentando, Isso. né? Não há, assim, uma lista de restrição do que pode e do que não pode. O que a gente orienta, né, a mãe que está amamentando, é que ela observe, né, os sinais dados pelo bebê e que ela observe nas últimas 24 horas o que foi que ela comeu, o que foi que fez bem ou não. Mas, geralmente, os alimentos que mais chegam para mim em consultório são brócolis, cebola, leite de vaca e seus derivados. Bem por aí. Amendoim também, que é bem alergênico, né, mas é bem individualizado também. Certo, doutora Juliana. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas assim, uma preocupação muito grande da mulher, teve o parto, engordou tantos quilos, aí tem que voltar para aquele peso. Mas tem também a época da amamentação, que ela não pode restringir tanto a dieta. Como fazer aí esse equilíbrio nessa fase, na fase da amamentação? Olha, é o que eu sempre falo, nutrição de qualidade e comida de verdade. Evite os industrializados, se alimente bem, aquela comida de casa, caseira, nas quantidades adequadas que sua nutricionista vai prescrever para você. E beba bastante água durante a amamentação, porque aumenta bastante a necessidade. Aquela questão de comer alimentos doces, que vai dar mais leite, Não. O que ocorre é que todo mundo pensa, né, que o doce, né, que vai produzir mais leite. Não, o doce, quando você come o doce, você tem mais sede, então você bebe mais água. Então, o que aumenta a produção do leite é realmente a água, né? O líquido que a gente aumenta. Ótimo. Deixo aqui as câmeras do programa abertas para aquelas últimas dicas aí para as mulheres que estão grávidas e que estão acompanhando o programa. Olha, procurem sempre um nutricionista, né? De preferência antes da gestação ou no começo da gestação, para evitar justamente esse ganho de peso excessivo ou esse baixo peso, né? Que sempre ocorre. Eu tenho recebido muito em consultório, baixo peso, sobrepeso. E o bacana é a gente ter sempre na faixa do adequado, para que tenha uma gestação saudável, de qualidade, né? E que evite os riscos gestacionais. O enjoo é uma causa, né? Que faz muitas mulheres baixarem de peso aí no início da gravidez. Isso, e é bem... Tem algum alimento que ajuda aí a evitar? Sim. O gengibre, por mais que muitas pessoas pensam que o gengibre, né? A grávida não pode, a gestante não pode, mas pode sim. O gengibre, você pode fazer colocar o gengibre na água, né? Sair com a garrafinha de água, colocar o gengibre e pingar umas gotinhas de limão, que vai aliviar o enjoo. Olha aí. Pode fazer um chazinho também, mas tem que beber ele gelado, porque o quente vai dar mais enjoo. Nossa, mas vale a pena tudo, né? Muito obrigada, doutora Obrigada. Juliana. Volte sempre aqui ao nosso programa. E o Viver Bem de hoje fica por aqui. Lembre-se que você pode continuar interagindo com a gente durante a semana inteira nos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, somos Guia Viver Bem. Tem também nosso canal no YouTube que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Aí é só acessar e assistir qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Um ótimo final de semana para você. Curta a sua família, relaxe bastante, recarregue as baterias e lembre-se que no próximo sábado, 9 horas da manhã, nós temos mais um encontro marcado aqui na Band. Estou te esperando.
Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.